Bem, boa tarde a todos. Eu acho que o clima é de mais conversa, né? Para a gente ter uma discussão breve do que exatamente uma exposição mais prolongada do que foi da primeira vez. Eu e a Vitória, a professora Vitória, tínhamos falado sobre o tema autoritarismo na perspectiva do estado de exceção, de Carl Schmitt e Francisco Campos. Como a maior parte das pessoas fez, nós demos uma abordagem sobre o estado do autoritarismo para entender o momento histórico de gestação do Código de Processo Penal, da reunificação do Código de Processo, mas também para compreender o pensamento daquele período específico. Então, de início, preciso dizer que a gente não se propôs a fazer uma associação simples entre o Estado Novo com o Estado de Exceção, ou como geralmente se fala, uma simpatia do Estado Novo, das forças políticas que comandavam o Brasil naquele período, com o fascismo italiano e com o nazismo. A gente escolheu o Estado de Exceção, que é uma questão, muito embora esteja no cerne dela, a discussão se está fora, dentro do direito, é uma discussão muito sensível, e eu acho que não é possível, num estudo como o que o grupo se propõe a fazer, não passar por ela. Então, a partir da análise que o George Agamben faz sobre o Estado de Exceção, a gente conduziu a nossa pesquisa analisando duas obras, principalmente duas obras de Carl Schmitt, que foi um importante jurista, pensador alemão da primeira metade do século XX, que foram a Ditadura, de 1920, e Teologia Política, de 1921, que são textos complementares, né, nos quais ele sistematiza e constrói, a partir de uma perspectiva da história das ideias, da ciência política. Perdão, desculpa. Não, para ele sentar aqui. Arthur? Só para você sentar conosco. Desculpa, Rodrigo, perdão. Tudo bem. Aqui com a gente. Então eles propõem uma teoria do estado de exceção, muito embora no primeiro ele não fale tanto do estado de exceção, fale mais de ditadura, né, ditadura constitucional. Então a gente, para fazer essa análise, primeiro a gente tem que entender qual a relação dos teóricos daquele momento com as práticas políticas. O Carl Schmitt foi filiado ao Partido Nacional Socialista Alemão e, de certa forma, o que ele teorizou na década de 20 e na década de 30 acabou se concretizando. Inclusive, foi um dos grandes problemas, uma das grandes críticas que o Walter Benjamin fez à teoria dele quando ele falou lá na 8ª tese sobre o conceito de história que o estado de exceção tinha virado regra. Então, como eu disse, não é uma simples simpatia, não existe só uma simpatia das forças políticas do Brasil daquele período com o fascismo. Na verdade, existe um momento mundial de ascensão dos movimentos de ultradireita. A partir do fascismo é um ponto de partida desses movimentos, que se forma a partir de uma classe ou das classes das massas que se espremem, que brutalizadas pela Primeira Guerra Mundial, se espremem entre as estruturas do capital do fim do século XIX, início do século XX, e o movimento operário europeu. Então, o fascismo ganha, os movimentos de ultradireita, mesmo falar assim, ganham terreno a partir dessa conjuntura econômica também, da pobreza, desemprego, e naquele momento parecia a grande história de sucesso do século. O Hobsbawm chama esse período de Era da Catástrofe, e diz que o movimento fascista parecia até aquele momento a onda do futuro. Então, é muito sempre complicado olhar com os olhos de hoje para aquele momento sem entender isso, que leva, dentre outras coisas, a determinadas pessoas defenderem concepções que para nós hoje são absurdas. Passa por isso, a gente tem que entender qual era o pensamento dominante. Bem, o Carl Schmitt era muito importante
ele foi, além, como eu já disse, de ter pertencido ao partido nazista. Antes disso, ele foi um teórico muito importante, ascendeu na academia alemã rapidamente, brilhante, mas ele se propõe, como eu também já disse, a estudar o estado de exceção, a ditadura, como um elemento central da teoria da Constituição e também da ciência política. Então ele estabelece conceitos ou concepções sobre soberania, inimigo e etc. a partir dessa ideia. Inicialmente, na ditadura, o que é importante, assim, que é muito resumidamente para análise muito prolongada, ele faz a distinção entre ditadura comissária e ditadura soberana. Então são conceitos que estão ligados, segundo ele, a uma ação política destinada a um fim. A tentativa dessa... Vou lá um pouquinho. O que significa essa ação destinada a um fim? Por exemplo, na ditadura comissária, há uma comissão de ação, né, que se destina a assegurar o direito se suspende, ou seja, a exceção, a suspensão do direito para assegurar a própria Constituição, enquanto na ditadura soberana a suspensão para que seja feita uma nova Constituição que seja legítima. De todas as formas, é um Estado em que o direito não se aplica para que ele seja aplicado. Então, aí está uma questão principal da teoria do Schmitt, que é a tentativa de inscrição do estado de exceção num contexto jurídico, que dá origem ao grande debate entre ele e o Walter Benjamin, sempre ele tentando, aprimorando a sua tese para mostrar essa relação, e o Walter Benjamin, pelo contrário, mostrando que o estado de exceção é um fato fora do direito que não dá para relacionar. Quando ele fala da violência pura, por exemplo, e da indecidibilidade sobre o estado de exceção. Na verdade, o soberano extrai o direito simplesmente. Então, já falei um pouco sobre essa distinção, esse debate entre o Benjamin, que também é um alemão contemporâneo do Schmitt. É curioso destacar isso, uma coisa que para mim é importante. Enquanto o Carl Schmitt ascendia na universidade, o Walter Benjamin teve a tese dele para entrar na Universidade de Berlim, eu acho, negada, que foi sobre o drama do barroco alemão, que assim, é brilhante, uma obra sobre filosofia da arte, mas que toca muitos temas, dentre eles o estado de exceção. E ele viveu não vinculado a nenhuma universidade, ele viveu como ensaísta até morrer em 1940. Então, visto isso, mais ou menos, né? Depois, na década de 30, a ascensão do Partido Nacional Socialista Alemão se deu através de um dispositivo da Constituição de Weimar que previa a possibilidade de suspensão de direito, ou seja, aquilo que o Schmitt estava estudando nos anos 20, publicando, veio se concretizar e depois se torna, segundo a Gramsci, um paradigma do século XX e uma técnica de governo, estado de exceção como técnica de governo. Importante aí, vou pular para falar sobre a influência do pensamento do Carl Schmitt sobre o ministro Francisco Campos, que eu acho que é o mais importante para compreender essa transposição do pensamento, que foi ministro da Educação no início dos anos 30, fez a conhecida reforma Francisco Campos, e depois foi ministro da Justiça durante a maior parte do Estado Novo. Inclusive redigiu grande parte da Constituição de 1937 e foi possivelmente um dos maiores defensores do Estado Novo, teóricos. No estudo da obra O Estado Nacional, que reúne artigos dele, discursos, entrevistas, fica muito nítida a influência do pensamento Carl Schmitt sobre o Francisco Campos. Naquele contexto de críticas às instituições da democracia liberal do século anterior, XIX, dentre outras coisas, o Francisco Campos falava, por exemplo, que o parlamentarismo, o sistema representativo de então, estava de tal forma superado pela crise que gerava antagonismos e tensões políticas que não seriam possíveis
de racionalização que geraria uma tensão permanente que colocaria em risco a unidade política. E aí ele dá o Estado totalitário como a saída para amenizar essas tensões, não eliminar completamente, mas tentar racionalizar o racionalizável. Isso, e o Estado totalitário, a síntese dele é que ele concentra, esvazia, entre outras coisas, esvazia o caráter legislativo do parlamento, concentrando no soberano, no executivo, e tem a legitimidade para combater inimigos, etc. E tem muito dos discursos e da crítica do Schmitt aí. E a própria Constituição, o próprio Estado Novo se concretizou mediante a exceção. O estado de emergência decorrente do Plano Cohen é uma semelhança grande com a ascensão do Hitler na Alemanha, quando o Reichstag é incendiado e no dia seguinte o Hitler decreta a suspensão dos direitos constitucionais. E aquilo vai durar durante todo o nazismo. Tem um trecho aqui muito interessante do Francisco Campos, para demonstrar essa influência, e como o professor Geraldo falou na outra apresentação, como ele não havia pudor de se defender, por exemplo, Hitler, ele fala: na Alemanha, enquanto o parlamento, em que já houve o maior número de partidos, procurava inutilmente chegar a uma decisão política mediante os métodos discursivos da liberal democracia, Hitler organizava nas ruas ou fora dos quadros do governo pelos processos realistas e técnicos por meio dos quais se subtrai da nebulosa mental das massas uma fria, dura e lúcida substância política, controle do poder e da nação. Quem quiser saber qual o processo pelo qual se formam efetivamente, hoje em dia, as decisões políticas, contemple a massa alemã medusada sob a ação carismática do Führer, em cuja máscara os traços de tensão, de ansiedade, de angústia traem um estado de fascinação e de hipnose. Tem texto, tem aí, por acaso, é o Estado Nacional. Então, tem outro texto também que é... justamente isso. Quando você torna a ler, lê mais alto, porque isso vai para a internet, isso vai para o nosso blog, Matrizes. Claro. Eu faço questão que os professores da UERJ assistam a sua exposição. Tá certo. Então, eu falei da ditadura, do primeiro livro do Schmitt. A professora Vitória vai falar um pouco mais para falar sobre o Nosack e outras categorias trabalhadas pelo George Agamben. Mas no debate entre o Schmitt e o Benjamin, uma das coisas que o Benjamin fala sobre a ditadura é que o soberano não tem o poder de decidir sobre o estado de exceção. E aí o Schmitt responde em Teologia Política no ano seguinte, que é o clássico conceito de soberania dele, que soberania consiste no poder de decisão do soberano sobre o estado de exceção. E aí é curioso que tem uma passagem desse Estado Nacional do Francisco Campos que ele fala o seguinte: como acentuou o chefe de governo no manifesto 10 de novembro da Constituição da República, quando as exigências do momento histórico e as solicitações do interesse coletivo reclamam imperiosamente a adoção de medidas que afetam os pressupostos e convenções do regime, incumbe ao homem de Estado o dever de tomar uma decisão excepcional, de profundos efeitos na vida do país, acima das deliberações ordinárias da atividade governamental, assumindo as responsabilidades inerentes à alta função que lhe foi delegada pela confiança pública. Ou seja, isso é Carl Schmitt puro. Dentre outros teóricos dessa época, a influência eu acho que é muito grande. E aí, mas tá, tem influência, e qual a relação disso? Como eu disse, o Francisco Campos foi ministro da Justiça, foi uma figura importantíssima durante o Estado Novo. Depois ele esteve presente, ele redigiu uma parte, eu acho, do Ato Institucional número 1, de 1964, o que levou o Rubem Braga a dizer que quando acende a luz do senhor Francisco Campos, as instituições democráticas entram em muito curto-circuito. Ou seja, uma figura marcada por essa característica. Então, a gente tem que entender o decreto-lei do Código de Processo Penal, não só o decreto-lei, mas todo o sistema de justiça criminal, cujas raízes repousam, em grande parte, sobre esse período histórico,
sob essa perspectiva. Quer dizer, é um decreto que, tudo bem, Francisco Campos não estava na comissão, mas ele certamente teve grande influência sobre os juristas que redigiram o Código Penal e o Código de Processo Penal. Ou seja, uma pessoa que pensa dessa maneira que está por trás do código que dura até hoje, dos códigos que duram até hoje. Então, eu acho que inicialmente essa é a minha reflexão. A professora Vitória vai continuar falando sobre o estado de exceção, a perspectiva do Agamben e do Foucault. Obrigado. Eu já ia me perder, fiz aqui meu esquema aqui, para não falar demais, não falar de menos. Eu até tinha pedido ao Rodrigo que ele me enviasse, mas o caminho que nós tínhamos tomado da outra vez, mas aí resolvi não ouvir direito. Comecei a ouvir e falei, não vou ouvir não, vamos. Às vezes a gente toma um segundo caminho, né, com as mesmas reflexões ou a mesma matéria, mas que nos esclarece mais. E aí, então, eu fui diretamente para tratar o que seria o biopoder. Foi a discussão que eu me centrei para, inclusive, discutir com vocês. O Foucault, na sua aula de março de 76, pela primeira vez ele usa esse termo biopoder. Ele antes tratava do poder disciplinar, poder punitivo, e pela primeira vez o Foucault usa o termo biopoder como forma de expressar uma nova técnica política que iria além da questão do poder disciplinar. Com o biopoder, o Foucault se refere, e notem que é um poder político e não um poder jurídico. Ele faz questão de frisar isso. Ele, inclusive, em determinados momentos, ele deixa escapar, mas não que o jurídico serve, né, aos interesses desse poder, que é o poder político. Ele traça uma trajetória que viria desde aquela do poder soberano da época do Hobbes, que seria um poder de fazer morrer e deixar viver. E ele diz que ao longo do tempo, aquele poder soberano ele vai se transformando, alcançando o que seria o auge para ele, assim, o auge das políticas do biopoder no século XIX, quando se inverte, que seria o fazer viver e deixar morrer. No século XIX nós temos toda uma estrutura que é posta de pé com os sistemas de identificação biométrico, né? O século XIX é um século em que as instituições policiais, sobretudo na Europa, na França, para alguns isso é um grande desenvolvimento, mas para outros isso é justamente os primeiros passos do controle total, quando determinados mecanismos são colocados efetivamente de controle de massa, quem mora onde, quais são as populações, como elas migram, emigram, ou seja, todo um controle na vida dessas pessoas. Então, esse biopoder, e ontem vendo Fantástico, fiquei pensando nisso, né? Na Itália agora se escolhe quais são a idade que os pais podem ter para criar seus filhos, né? Isso é uma expressão do biopoder, é a política escolhendo, olha, se você passou dos 60, você não pode mais criar filhos, nem netos, nem criança nenhuma. Então, essa é a expressão do que seria o biopoder. O poder disciplinar punitivo, que como nós o conhecemos, ele continua, está embutido nesse biopoder, mas o poder é algo muito mais amplo, porque ele efetivamente vai tratar de cada detalhe daquela vida biológica, mas também da vida em sociedade. E aí o Agamben, num texto de, se não me engano, 93, bem anterior ao Homo Sacer, ele já traçava pela primeira vez a questão das formas de vida e para tratar da vida nua e a soberania. Nesse texto chamado Forme de Vie, Formas de Vida, está publicado numa revista francesa chamada Multitude. Se vocês entrarem na internet, vocês têm um texto na internet. Ele começa a tratar da questão da soberania, primeiramente com as raízes das palavras gregas. Ele faz uma diferença entre zoe e bios, né, explicando que na Grécia significavam coisas diferentes,
e que ao longo do tempo a ideia de zoe foi sendo abandonada, ou seja, a ideia que hoje em dia a gente só tem lá no zoológico, né, aquelas palavras todas que ficaram para questões mais científicas, e a bios é que efetivamente ganhou relevância. Bios significava as diferentes formas de vidas, não só a forma biológica, física, mas as formas, todas as nossas potencialidades e possibilidades enquanto seres humanos. A forma de se viver, com quem nós vivemos, em que sociedade nós vivemos. Então, através dessa ideia de forma de vida, ele diz que os gregos manifestaram essa ideia dessa inúmeras possibilidades, e que o poder soberano seria o único que seria um perigo para essas multiplicidades e essas diferentes formas de vida. Porque o poder soberano, com o seu poder de decidir sobre a vida e sobre a morte, em última instância, era aquele que teria o poder de retirar dessa vida todo e qualquer significado, o seu significado, o seu contexto sociológico, familiar, ou seja, e deixar apenas o que ele chamou de vida nua, e que é uma discussão que ele retoma depois no Homo Sacer, tanto 1 quanto 2. Ou seja, poder soberano é aquele poder que, por uma decisão política, pode deixar aquele indivíduo apenas com a sua vida biológica, no sentido de respirar, comer, beber, retirando-lhe todas as outras potencialidades e possibilidades. Se nós formos pensar nas experiências extremas do século XX, a mais extrema delas em Auschwitz, né? Agamben diz: poder soberano não é a polis, poder soberano é Auschwitz. Poder soberano é o campo de concentração. É aquele que diz como você vai viver e aquilo que lhe é retirado. E lógico que, se formos ver hoje o que é o poder soberano, né, como ele se manifesta na vida, e de uma forma muito mais difícil que se você, naquela época, hoje, olhando para trás, que seria Auschwitz, todos nós nos horrorizamos, naquela época aquilo não era um horror. Como para muitos não é um horror a UPP. Como para muitos não é um horror todo o massacre feito nos locais, eu não gosto dessa palavra comunidade, mas nos locais aonde são feitas operações policiais para que a UPP se instale. Tá? Todo mundo acha normal. Naquela época que o Rodrigo tão bem retratou, também era normal, também era correto, né? Diversas legislações nazistas, umas que foram implementadas, outras não, mas se vê nos textos legislativos, né, quando a gente se refere aos estranhos à comunidade, era muito comum na legislação penal e também na legislação civil, né, de organização de cidades, planificação de bairros, etc. Era muito comum que os estranhos à comunidade, num primeiro plano aparecem os judeus, mas todos os outros, ciganos, ou mesmo professores universitários que fossem marxistas ou comunistas e por aí vai, era muito comum que eles fossem considerados estranhos à comunidade. E aí as noções de ordem, disciplina, segurança, elas se tornam um fim em si mesmo. Por quê? Porque o poder soberano decide que a ordem pública é mais importante do que determinadas manifestações, determinados grupos que vivem com as suas possibilidades e potencialidades daquela forma, porque a ordem não o permite. Então, quando nós nos voltamos para o passado e percebemos o horror que foi aquilo, aquele terror que foi, nós temos que fazer uma reflexão para ver como isso aparece hoje, talvez até de uma forma mais mascarada, mas como essas matrizes daquele genocídio estão aqui. Isso porque eu não estou falando de outros genocídios que a gente está pegando um exemplo mais radical, que é o do nazismo. Já Hannah Arendt, em Origens do Totalitarismo, ela vai dizer que a experiência nazista, as experiências totalitárias, ela se refere ao nazismo também, ao que foi a experiência real na União Soviética, né, a experiência totalitária, ela teve um enorme laboratório que foi a experiência europeia colonial na África. Ela diz que burocracia,
com racionalidade mais racismo, tudo isso estava num estado embrionário nas experiências políticas coloniais na África. Isso toca diretamente a nós. Ela não se refere à América Latina, mas eu acho que ainda, vocês são vários alunos aí, eu acho que esse é um assunto que tem que ser pensado, essa ideia da Hannah Arendt, como ela percebe bem que aquela experiência colonial feita na África, como aquilo, ela diz que o resultado, o grande laboratório do nazismo já estava na África, na experiência colonial. Como aquela burocracia, junto com a racionalidade, ela trabalha no Origens de um determinado trecho, toda aquela parte, ela vem desde Gobineau, falando das ideias de Gobineau, etc., até chegar ao nazismo. E então esse é um outro aspecto desse poder soberano, está diretamente ligado ao paradigma do estado de exceção. É racionalidade e burocracia. Racionalidade e burocracia do Estado e hoje mais do que nunca do mercado. Tá? Esses dois juntos. E aí eu me lembro que na minha exposição tinha acabado de ocorrer a história do Bin Laden, que eu falei, Obama nos deu um exemplo do deixar morrer e fazer viver e deixar morrer. E aí nós temos, no mundo de ebulição que vivemos, a Europa vem nos dando todos esses exemplos dessa burocracia e racionalidade do Estado, no qual agora, mais amplamente, isso é uma ideia que comecei a pensar há pouco tempo, mais do que massas, hoje em dia você está indo no poder soberano de determinados estados, que podemos chamar de imperialistas, em cima de outros estados mais fracos. Não é à toa que Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia se chamam de pigs, em inglês porcos. Não é à toa que o poder soberano não gosto também, vou usar a palavra imperialismo alemão, né, se une com a França, que foi a França, sobretudo, que tem uma história de genocídios na Algéria, sérias, até hoje não discutidas e cujas marcas não foram apagadas. Não é à toa que esses países tratam esses outros países dito menores, os outros, os portugueses, espanhóis, não souberam gastar seu dinheiro, né? Burocracia e racionalidade do Estado, são tratados como os outros, como os diferentes. Tá? Aí a gente tem um fenômeno político